Bezerra Hashem, Daftet, de Psachim. Estamos Daftet na primeira linha, na Mishnah, começando um novo assunto. Depois que a pessoa já fez a Abdikat Hametz, a busca do Hametz, fala a Mishnah, a pessoa não tem que ter nenhum receio que talvez um animal, como uma hurda, uma ratazana, trouxe Hametz de um recinto que não foi feito Abdikat ainda, para um recinto que já foi feito Abdikat. A pessoa não tem que fazer duas vezes bdiká por causa desse receio. Isso vai falar aqui a Mishnah. Não devemos ter esse receio que talvez uma ratazana trouxe hametz de uma casa que não foi feito bdiká para uma casa que sim foi feito bdiká. O mimakom lemakom, ou mesmo dentro de uma casa. Se já fizemos bdiká em um quarto, não temos que ter receio que talvez um animal trouxe hametz de um quarto que não tinha feito bdiká ainda. Porque se tivéssemos esses receios, se tivéssemos esses receios, deveríamos ter receios mais distantes ainda. Talvez todas as casas de um pátio fizeram bdiká. Talvez uma ratazana vai trazer hametz de uma casa de um outro pátio, ou mesmo que toda essa cidade fez bdiká. Talvez uma ratazana vai trazer hametz de uma outra cidade. Não existe fim para esses receios. A pessoa vai ter que fazer muitas bdikot até Pesach, uma vez que os sábios não obrigaram a pessoa a fazer muitas bdikot, significa que os sábios não tiveram esses receios distantes. Explica a Gemara. Ta'amad delo chazina de shakal. Todo motivo que não é necessário fazer uma segunda bdiká é porque realmente não presenciamos que uma ratazana trouxe hametz para uma casa. A Hazina de Shakal, porém, se tivéssemos sim presenciado que uma ratazana trouxe hametz para uma casa, Haishinan, temos esse receio que existe hametz nessa casa ainda. A questão é, talvez uma ratazana trouxe hametz para uma casa, mas talvez a ratazana consumiu todo o hametz nessa casa. Aparentemente, da Mishnah se vê que não é necessário fazer a abdikat hametz se não vemos que realmente uma ratazana trouxe hametz. Porém, se sim tivéssemos presenciado isso, é necessário fazer abdicar outra vez? O bai abdicar, é necessário fazer uma outra abdicar? Pergunta para Ravamai, por que isso é alahá? Nem ma'achaltei? Por que não nos apoiamos nisso, que uma ratazana normalmente consome todo esse hametz? Na maioria dos casos, o que acontece? Milotnam. Não é verdade que existe uma Mishnah? Madorot ha'akum tmeim, com relação a casas de goim, as casas dos goim são impuras. O motivo é a impureza de tumat met, a impureza do falecido. Um goi é suspeitado de enterrar fetos que sua esposa aborta lo aleno em sua casa. Um falecido goi impurifica a impureza de magá, a impureza do contato. Uma pessoa que entra numa casa de um goi pode está encostando num corpo de um falecido que está naquele local no chão e a pessoa está impura, a impureza do tumat met na dúvida. Pergunta agora, vekama ishe bemador ve'emador tzarich bdika. Agora, se um goi não passou muito tempo em uma residência, kama ishe bemador, quanto é necessário que um goi esteja morando numa residência? Ve'emador tzarich bdika. E vai ser necessário fazer a bdika, a busca de um feto, para ver se realmente a pessoa que entra nessa casa está impura ou não. Se um goi morou 40 dias numa certa casa, toda pessoa que entra nessa casa está impura. Na dúvida, a pessoa que quer morar nessa casa tem que fazer uma busca se tem algum feto enterrado no chão da casa. O motivo disso é que antes de 40 dias depois da fecundação, o feto ainda é um embrião, não impurifica a impureza de tumat met, a impureza do falecido. Depois de 40 dias, aí o feto já é uma criança e impurifica a impureza de tumat met se esse feto é abortado. Os sábios não tiveram receio que talvez a esposa do goi já estava grávida de antes da pessoa se mudar, e esse goi se mudou para essa casa, e talvez poucos dias depois a esposa já abortou e o goi enterrou o seu feto lá. Não temos esse receio, que não é isso que acontece na maioria dos casos. Mesmo que esse goi não é casado,
temos o receio que esse goi engravidou alguém, esse alguém abortou e esse goi enterrou o feto lá. E se dentro da casa desse goi tem ratazanas, porcos que andam por lá, antes de abdicar, não é necessário fazer a busca para um feto. Mas normalmente uma ratazana, um porco, já consumiram essa carne. Sendo aqui claramente, temos uma dúvida se tem um feto ou não. E se tem uma ratazana, um porco que anda pela casa desse goi, com certeza não tem um feto lá. Então, com relação ao hametz diferente, se uma ratazana entrou numa casa que já foi feito abdicar, é necessário fazer outra abdicar. Por que não falamos que essa ratazana consumiu completamente esse hametz? Responde a Gemara algumas respostas. Amar Rabizeira falou Rabizeira. Lokasha não é uma contradição. Rabi basar ve'abe lechem. No caso da Masechet Alot, com relação à impureza do feto, cidade de carne, aqui com relação ao hametz, é pão, explica Rabizeira. Bebasar ve'ameshaira. Com certeza, uma ratazana, um porco, consomem completamente a carne de um feto e não deixam sobras. Belechem meshaira. Porque com relação ao pão, não é 100% dos casos que uma ratazana, um porco, consomem completamente esse hametz. Pode ser que a maioria dos casos que acontece, mas isso não é suficiente para permitir a pessoa de passar a pessoa sem outra abdicar. Ele fazer uma outra abdicar se a pessoa tem certeza que uma ratazana trouxe o hametz para sua casa. Isso é a opinião de Rabizeira. Amarava, vai falar uma outra resposta. Haimai, qual é a comparação dos casos? Vishlama hatam, tá bom com relação ao feto. Eimor hava, eimor lo hava. Temos uma dúvida, talvez esse goi enterrou um feto, talvez não. Talvez a esposa do goi não abortou, não temos certeza. Vem, tem que se lomar hava. E se você quer falar que sim, o goi enterrou um feto lá. Eimor achatei. Temos uma dúvida, talvez essa ratazana, esse porco, consumiram esse feto. Nós temos duas dúvidas. Talvez teve um feto, e mesmo que teve um feto, talvez esse feto foi consumido por uma ratazana. Avalar, com relação ao hametz de vadai, de hazina de shakal. Aqui vimos que essa ratazana trouxe um hametz para casa, que já foi feito bdiká. Mi emar de achatei. Temos uma dúvida, talvez a ratazana consumiu completamente esse pão. Havesafek vevadai. Temos certeza que, antes dessa ratazana consumir esse pão, existe uma obrigação de fazer outra vez abdikat hametz. Isso é um vadai. Com certeza temos uma obrigação de fazer abdikat hametz. Havesafek, temos uma dúvida, talvez a pessoa se desobrigou de cumprir a mitzvah de abdicar outra vez, porque essa ratazana própria já fez abdicar, já consumiu esse hametz. Falaram, mas temos uma certeza que a pessoa estava obrigada a fazer abdicar anteriormente. Temos com certeza uma obrigação na halakha. Uma dúvida, talvez essa obrigação terminou, a pessoa se isentou dessa obrigação. Não por isso a pessoa está isenta. A pessoa tem que ter certeza que ele se desobrigou de uma obrigação, mas que a pessoa tinha certeza que ele estava obrigado anteriormente, tem que ter certeza que ele se desobrigou da obrigação. Aqui não é certeza, pode ser que temos uma maioria que essa ratazana consumiu esse hametz, mas não temos certeza. Com relação ao caso do feto, lá também uma dúvida, talvez existia um feto nessa casa, talvez não. E mesmo que existia um feto, temos aqui uma outra dúvida, talvez esse feto foi consumido, e a maioria dos casos esse feto foi sim consumido. Lá é mais fácil do que aqui temos certeza que existe hametz nessa casa. Temos uma dúvida, talvez a pessoa se desobrigou dessa obrigação. É diferente? Entre parênteses, vimos na Gemara, no Daf-Zayin, uma coisa de pati e psha, um pão que acumulou mofo. Não sabemos se esse pão é hametz ou matzah. E se temos um rov, uma maioria que nos diz que esse pão é matzah, é possível consumir esse pão, não em Pesach. Para os comentários, a pessoa pode consumir esse pão depois de Pesach. Mesmo que é proibido consumir hametz she'avar alav Pesach, um hametz que não foi anulado durante o Pesach, é possível consumir esse pashi psha, esse pão que acumulou mofo, depois de Pesach. Também o conceito da maioria, o conceito de Irov. Aqui aparentemente se vê que não usamos o conceito de Irov, da maioria, para
isentou a pessoa de fazer abdicat hametz. Com relação ao Patshay Pshat, sim, usamos o conceito da maioria, talvez é matzah para consumir esse pão depois de Pesach. Qual é a diferença? Para os comentaristas, a diferença é que aqui temos certeza que o hametz entrou na casa. Lá, com relação ao Patshay Pshat, não temos certeza que o hametz entrou na casa, não temos certeza que isso é hametz, pode ser que isso é matzah. Lá é mais leve do que aqui. Aqui temos certeza que o hametz entrou dentro da casa é um vadai. Uma dúvida, talvez a pessoa se isentou de uma obrigação, mesmo que na maioria dos casos a pessoa realmente se isentou da obrigação, não é suficiente para isentar a pessoa de uma obrigação que ele tinha certeza que estava obrigado de antecedência. Uma dúvida, talvez a pessoa se isentou de uma obrigação, não isenta a pessoa, uma obrigação que a pessoa estava com certeza obrigado anteriormente. A Tânia, a Breta fala diferente. Haver Shemet, uma pessoa que é um Haver, uma pessoa confiável em tirar Trumot U'Maasrot das oferendas e os dízimos imediatamente que a pessoa se obriga. Shemet, essa pessoa faleceu, Veiniach Megurah Meleah Perot, deixou um armazém cheio de frutas. Vafilo En Bnei Oman, mesmo que essas frutas se obrigaram a Trumot U'Maasrot naquele dia, Aleem Becheskat Metukanim, a pessoa pode consumir essas frutas sem tirar Trumot U'Maasrot. Nesse caso, Devadai Tvili, com certeza, essas frutas já se obrigaram a tirar Trumot U'Maasrot, é Tevel, as oferendas e os dízimos. Haneperi, essas frutas. Vesafek Melussarim, temos uma dúvida, talvez esse Haver já tirou Trumot U'Maasrot, ou não, antes dele falecer. Vesafek Lo Melussarim, talvez ele não tirou Trumot U'Maasrot ainda. Vekati Safek, como Tsimi Devadai, e essa hipótese, talvez ele tirou Trumot U'Maasrot, já é suficiente para as pessoas consumirem essas frutas, sem tirar outra vez Trumot U'Maasrot. Você vê que Safek, como Tsimi Devadai, uma dúvida, talvez esse Haver tirou Trumot U'Maasrot, é suficiente para permitir às pessoas de consumir, mesmo que anteriormente tinha certeza que essas frutas estão obrigadas a ter tirado o Trumot U'Maasrot delas. Qual é a diferença nesse caso com o caso do Hametz? Então tenho certeza que o Hametz entrou na casa, temos uma dúvida, talvez essa Huldah consumiu esse Hametz ou não. E com relação ao Hametz, obrigamos a pessoa a fazer abdicat Hametz outra vez? Qual é a diferença? Responde Atam, Vadai Vevadaiu. Lá com relação às frutas, é Vadai, considerada Tevel. Essas frutas se obrigaram a Trumot U'Maasrot. Vevadai, temos uma outra certeza que com certeza essas frutas já estão Metukanim, já estão consertadas. Com certeza esse Haver tirou Trumot U'Maasrot imediatamente depois que essas frutas se obrigaram. Devadai Measri, com certeza foram tirados Trumot U'Maasrot dessas frutas. Que de Rabi Hanina Chosá, como fala o sábio, de Amar Rabi Hanina Chosá. Hazaká, temos uma força de esclarecimento na Halachá, uma Hazaká, Al-Haver, sobre uma pessoa que é confiável em Trumot U'Maasrot, She'en Motzi Mitachat Yado Davar She'eno Metukan, que ele não deixa algo que não está consertado, tirado do Trumot U'Maasrot, em sua posse. Imediatamente que, depois do Miruach, depois do preparo da produção, imediatamente já tira Trumot U'Maasrot. Ou seja, ela é diferente, nós temos dois Vadai. Com certeza essas frutas se obrigaram a Trumot U'Maasrot e com certeza o Haver tirou Trumot U'Maasrot já. Aqui com relação ao Hametz, temos uma certeza que a pessoa se obrigou a abdicar outra vez porque o Hametz entrou em sua casa. E uma dúvida, talvez essa Huldah, essa Hatazana consumiu esse Hametz ou não, não é suficiente para isentar a pessoa da abdicat Hametz. Veio aí ter uma outra possibilidade, Safek Vesafek, mesmo que não precisamos chegar tão longe e falar que é um Haver, uma pessoa confiável em tirar Trumot U'Maasrot, com certeza tira Trumot U'Maasrot sempre, e imediatamente depois do preparo das frutas, que obriga a pessoa a tirar Trumot U'Maasrot. E mesmo assim fala que Safek Vesafek, mesmo assim é permitido consumir essas frutas sem tirar Trumot U'Maasrot. Por quê? Dima Meikara Eimur Delotvili. Porque pode ser que em primeira instância, não se recaiu sobre essas frutas a obrigação de tirar Trumot U'Maasrot. Essas frutas nunca viraram Tevel, uma produção não consertada. O conceito é que a pessoa tem a obrigação de tirar Trumot U'Maasrot de um lote de frutas. Porém, existem dois fatores que obrigam a pessoa a tirar Trumot U'Maasrot. O primeiro fator é o Gmar Melachá, que a pessoa terminou o preparo dessas frutas.
Normalmente o preparo das frutas é um miruach. Miruach significa que a pessoa leva essas frutas para um armazém e alisa esses pilhas de frutas ou pilhas de cereais organizadas para comércio ou para o consumo próprio da pessoa. Esse é o Gmar Melacha. Depois disso, a pessoa tem que fazer Riyat Pnei Habayit. Riyat Pnei Habayit significa trazer todos esses lotes de frutas ou de cereais para a sua casa. As pessoas tinham armazéns dentro das casas, porém tem que colocar essas frutas ou esses alimentos pela porta principal da casa, Riyat Pnei Habayit. Só assim essas frutas são tever, a pessoa que já tomou Tumasrot. Nesse caso do Haver, não temos certeza que foi isso que aconteceu, falando que Rav Oshaya, como Rav Oshaya falou, da Rav Oshaya, como fala Rav Oshaya, Ma'arim Adam al Tvuato. A pessoa pode fazer uma estratégia para consumir uma produção sem tirar tomou Tumasrot. Como uma Hnissa Bamot Shela. A pessoa pega a produção do campo com o motz, com o feno, o detrito, que deixa ter bemto ou chelet. O que a pessoa vai fazer é pegar essa produção que a pessoa não preparou, não fez a dishá, não separou as cascas dos grãos, não fez riá, jogar as espigas para o ar e o ar vai assoprar o feno, separar o feno das espigas. A pessoa não fez tudo isso, não fez o miruach também, com certeza, o alisamento da produção depois que a produção já está limpa. A pessoa colocou essa produção do campo diretamente dentro de sua casa, mesmo que ele passou a porta principal, uma vez que não teve o Gmar Melachá, não há uma produção pronta, a pessoa está isenta de dar tromotonação desse lote. Que deixa de ter bemto chelet. Quem pode consumir isso livremente são os animais da pessoa. Pela Torá, também a pessoa poderia consumir essas frutas, esses alimentos livremente, uma vez que não se obrigou aqui a obrigação de tromotomastro. Não houve do miruach, depois Riyat Pnei Habayit. Por isso, os Ramim proibiram a pessoa de ter proveito fixo de um lote de frutas ou alimentos que não vai vir do miruach e não vai tirar do tromotomassot com certeza. Uma pessoa pode ter um proveito temporário, não fixar refeições, mas pode ter um proveito esporádico desses lotes. Um animal pode ter um proveito fixo desses lotes de alimentos. O Pturamina Maser, a pessoa está isenta de dar tromotomassot, pode dar para os seus animais livremente. Aqui fala, temos a mesma dúvida com relação a esse Haver. Temos uma pessoa que faleceu, era uma pessoa confiável em tirar tromotomassot sempre. Perguntamos, temos certeza que era Tever, e não temos certeza que esse Haver tirou tromotomassot antes de falecer. Ele falou, sábio, não temos certeza que isso era Tever. Também esse Haver colocou toda a produção dentro de sua casa antes do miruach. Ele não tinha a obrigação de tirar tromotomassot, era um safek. Depois temos outro safek, outra dúvida. Talvez ele tirou tromotomassot, talvez não. E a maioria dos casos, um Haver tira tromotomassot, sendo assim é suficiente para permitir às pessoas de consumir esses lotes de frutas sem tirar tromotomassot, porque não temos certeza se a pessoa se obrigou a tirar tromotomassot. É diferente do caso do Hametz. No caso do Hametz, temos certeza que o Hametz entrou em sua casa e temos uma dúvida, talvez a Hatazana consumiu esse Hametz ou não. Lá não é suficiente para isentar a pessoa da Bdikat Hametz. Pergunta, Ve'en safek motzim devadai? Uma dúvida, talvez a pessoa se isentou de alguma obrigação. Não é suficiente para isentar a pessoa? Mesmo no caso que a pessoa estava com certeza obrigada anteriormente de certa obrigação, Beatania, a Breda fala diferente, chamar a Biudá, fala a Biudá. Mas sempre shifrato shel matzik echad belimon. Aconteceu com uma escrava Knaanit, uma escrava goiá, shel matzik echad, de uma pessoa judia para uma pessoa opressora. Belimon, uma cidade chamada Limon. Sheitila nefer labor. Essa escrava abortou e colocou seu aborto dentro de um buraco no chão. Viramos a página. O Bacoel Veitzitz, veio um Cohen e olhou dentro desse buraco que o feto estava lá. Leidá, ele queria esclarecer em Zaharu e Nekevai, se esse aborto era menino ou menina. O conceito é que uma escrava, mesmo uma escrava goiá, se ela é uma escrava de um Yehudi, ela tem que cumprir as mitzvot como uma mulher. Mesmo o escravo homem tem que cumprir as mitzvot que uma mulher judia tem que cumprir. Esse Cohen queria esclarecer se esse aborto foi menino ou menina.
por causa do conceito de tumat yoledet, a impureza de uma mulher que deu à luz. Uma mulher que deu à luz, mesmo que ela deu à luz para um aborto, está impura em empresa de yoledet. Se ela deu à luz para um menino, ela está impura 40 dias. Se ela deu à luz para uma menina, ela está impura 80 dias. O Cohen queria esclarecer se essa escrava estava impura 40 ou 80 dias. Porém, esse Cohen não fez certo. Temos que o Cohen não pode se impurificar em nenhuma impureza. E uma pessoa que é ma'air sobre um falecido, ele faz um teto sobre o falecido com o seu corpo, se impurifica em empresa de tumat oel, a empresa do recinto. Assim como a pessoa que está junto com um falecido num recinto está impura em empresa de tumat oel, a pessoa que faz um teto com o seu corpo sobre um falecido também está impura em empresa de tumat oel. A questão é, será que esse Cohen está impuro ou não? O caso foi que esse Cohen não achou esse feto nessa escavação. O Passer e Hamim perguntaram para os sábios, Vetiaru e os Hamim purificaram esse Cohen. Por quê? Shechuldan o Bardelaz Metsuin Sham, porque ratazanas e gatos selvagens andam por aquela área que essa escrava colocou o seu feto lá. Na maioria dos casos, esses animais vão pegar esse feto e colocar nos seus esconderijos para consumi-lo depois. Pergunta Verha'acha, nesse caso, Devadai Tila, com certeza ela colocou algo impuro dentro dessa escavação. Vesafeg Gireru, Vesafeg Lo Gireru. Temos uma dúvida, talvez esses animais levaram esse feto para outro local ou não. Aqui devemos falar a mesma coisa. Ensafeg Motzimi Devadai. Temos certeza que existiu uma impureza anteriormente nesse buraco. Temos uma dúvida, talvez esse buraco se purificou. E, conforme essa regra que vimos anteriormente, não é suficiente trazer uma dúvida, talvez esse buraco se purificou para purificar esse Cohen. Se anteriormente tínhamos certeza que existia um feto impuro dentro desse buraco, devemos continuar purificando esse Cohen na dúvida. Então, qual é a diferença desse caso por causa do Hametz? No caso do Hametz, tínhamos certeza que existia Hametz nessa casa, temos uma dúvida se essa ratazana consumiu o Hametz, e mesmo assim, falamos anteriormente que a pessoa tem que fazer abdicar outra vez. Qual é a diferença com relação à impureza do Cohen? Essa dúvida, talvez esses animais consumiram esse feto, Motzimi Devadai, desconsidera o que aconteceu anteriormente. Tínhamos certeza que existia um feto que impurificaria esse Cohen. Responde, o que aconteceu não foi que certeza que essa escrava jogou um feto no buraco. Ela colocou algo que parecia um feto. Não temos certeza que é um feto. Às vezes existe uma coisa chamada shapir. Shapir significa uma pele de uma criança, é a pele de um embrião, que não é um feto ainda. E esse shapir não impurifica a impureza do mato, ou a impureza do falecido. Não temos certeza que isso que ela jogou nessa escavação é um feto ou um embrião, se está impuro ou não. Temos duas dúvidas. Talvez era um feto que impurificaria esse Cohen, e mesmo que era um feto, talvez esses animais tiraram esse feto de lá. No caso do Hametz, já vimos que era uma certeza que existia Hametz na casa, e uma dúvida, talvez esse Hametz foi consumido, e continuamos com a obrigação de fazer abdicar outra vez. Pergunta, não pode ser que esse é o caso? Esse Cohen queria descobrir se esse feto era macho ou fêmea. Aparentemente tinha certeza que era um feto, não era um embrião. Na Rikiamani, se pensar, Abradim fala, o Cohen queria perceber se era um nefel, se era realmente um aborto, ou é um embrião. Vem entender uma nefel e pila, assim ele vai esclarecer que era um feto que impurificaria a impureza de tumat met. Leidaim zacharu imlekivai. E queria esclarecer se era menino ou menina. Isso que ele sabe Abradim fala, mas não tínhamos certeza que era um feto, talvez era um embrião, um shapir. Veio tem uma outra diferenciação entre esse caso e o caso da nossa Mishnah. Hatam vadai vevadai. Pode ser que tínhamos certeza que essa escrava jogou um feto nesse buraco. Aprendemos outro vadai, outra certeza. Que manda Huldau Bardelaz Metsuin Sham. Uma vez que ratazanas, gatos selvagens, passam por aquela área, vadai gireru. Com certeza eles tiraram o feto de lá, naquele momento que o Cohen estava
pesquisando esse feto. Neideshiure Meshaira, pode ser que uma ratazana, um gato selvagem, não consome todo um feto de uma vez só. Pode ser que deixa sobras. Porém, migarar miad vadai giredum. Porém, com certeza, esses animais, eles pegam esse feto e colocam em seus esconderijos. Então, quando o coelho estava pesquisando aquele buraco, ele não achou esse feto, com certeza foi um animal que tirou esse feto de lá, por isso o coelho está puro. Aqui não temos certeza que essa ratazana consumiu hametz. Temos uma dúvida. Uma dúvida não é suficiente para permitir algo que está com certeza proibido. Continua. Como a nossa Mishnah pode falar, não temos o receio que uma ratazana trouxe hametz para uma casa que já foi feito bdika. A continuação da Mishnah, ou seja, a Mishnah da Fiud Amud Bet, falou diferente, mas o que a pessoa deixa para consumir no dia seguinte da Bdikat Hametz, na véspera de Pesach, tem que colocar escondido, discretamente. Por quê? Para não ter que fazer outra Bdika. Aparentemente a mulher entendeu. Temos o receio que uma ratazana vai pegar esse Hametz e vai colocar esse Hametz em outro local. E vai ter que fazer a Bdika outra vez. Na nossa mídia não temos esse receio que uma ratazana vai pegar Hametz e colocar numa casa que já foi feito Bdika. E a Mishnah na frente, sim, temos esse receio. Responde para algumas respostas. Amarabai fala Abai. Lokash não é uma contradição. Rabe Arbaasa, Rabe Shloshasa. Tem duas situações diferentes. Isso que a nossa Mishnah se trata é que a pessoa fez a Bdikat Hametz dia 13 de Nissan. A Mishnah da Fiud Amud Bet se trata que a pessoa fez a Bdikat Hametz dia 14 de Nissan, no momento certo. Ou seja, a pessoa, na nossa Mishnah, não podia fazer a Bdikat no dia 14 e fez a Bdikat com antecedência. Explica agora qual é essa resposta. Se a pessoa fez a Bdikat Hametz no dia 13 de Nissan, que todas as casas estão cheias de Hametz ainda, fala, lo mitzna, uma ratazana não tem esse instinto de guardar o Hametz. Aparentemente agora entendeu que a ratazana tem um certo senso e tem um instinto também. Se ela percebe que existe muito Hametz, ela consome todo o Hametz que ela encontra. Se ela percebe que está faltando o Hametz, então ela vai guardar o Hametz em seu esconderijo. No dia 13 de Nissan, que tem Hametz por toda a parte, ela não tem esse instinto de guardar o Hametz. Esse é o caso da nossa Mishnah. Não temos o receio que uma ratazana vai pegar o Hametz de um recinto para colocar em outro recinto, porque com certeza quando a ratazana vai encontrar um Hametz numa casa que não foi feito bdika, essa ratazana vai consumir esse Hametz antes de chegar numa casa que já foi feito bdika. Isso fala aqui a Gemara. Se a ratazana já colocou o Hametz de uma casa que já foi feito bdika, vimos anteriormente que é necessário fazer outra bdika, que com certeza o Hametz entrou nessa casa. Por isso, não sabemos se essa ratazana entrou com o Hametz na casa que já foi feito bdika ou não. Temos uma dúvida se a ratazana consumiu o Hametz fora da casa ou não. Facilitamos a halakha e consideramos que essa ratazana já consumiu o Hametz fora da casa. Isso é com relação à nossa Mishnah, que a ratazana percebe que tem Hametz por toda a parte e não tem esse instinto de defesa de guardar o Hametz. Barbasa, porém, se a pessoa fez a Bdikat Hametz no dia 14 de Nissan, não tem muito Hametz nas casas. Mitznea. Então a ratazana percebe isso, ela percebe que ele está em ameaça e ela pega o Hametz e ela guarda esse Hametz. Isso com relação à Mishnah da Fiud Amud Bet, que a pessoa deve guardar bem o Hametz para o dia seguinte, para uma ratazana não pegar esse Hametz e colocar em outro local, e a pessoa se obrigar a fazer a Bdika outra vez. Aparentemente a Bai entendeu que a Mishnah da Fiud Amud Bet, se a pessoa não colocou o Hametz bem guardado, a pessoa tem que fazer outra vez a Bdikat Hametz, mesmo que a pessoa não percebeu que a ratazana pegou esse Hametz depois da Bdika. A Marava perguntou para a Bai, será que essa ratazana é profeta? De Adad Aina Arbissa, que ela sabe que hoje é dia 14 de Nissan, noite de Bdikat Hametz, Velo Afe Ad Urta, e as pessoas não vão mais assar pão naquela noite, o Meshaira, e ela vai deixar o Hametz sobrar, o Metamra, ela guarda o Hametz. Falava, assim como todo ano a ratazana está acostumada a ser Hametz, ela não vai diferenciar. Aparentemente o instinto da ratazana vai dizer
que ela pode consumir todo esse hametz, e depois de um certo tempo vai aparecer mais hametz, que vocês vão assar hametz. Não como a Baia falou, que a Hatazana percebe que não vai ter hametz por toda a noite, uma vez que naquele momento da abdicat hametz não tem mais hametz por toda a parte. Você fala, mas não temos que diferenciar então entre abdicar no dia 13 de Nissan e o dia 14 de Nissan. E volta a pergunta, por que a nossa Mishnah não tem um receio que uma Hatazana pegou o hametz de uma casa que não vai abdicar, uma casa que sim vai abdicar? E a Mishnah da Yud Amud Bet ensina esse receio. Por isso você tem que guardar bem o hametz para o dia seguinte. Ela Marava respondeu Rava, a pessoa deve guardar o hametz para o dia seguinte. Shema Titol Huldab Falando, talvez nós vamos presenciar que uma Hatazana pegou o hametz e colocou em algum lugar. Veet Tzedich Bdikah Acharav, a pessoa tem que fazer uma outra abdicar. No caso da Mishnah da Yud Amud Bet, se trata que uma pessoa viu que uma Hatazana pegou o hametz que não está bem guardado, tem que fazer outra abdicar. Porém, se a pessoa não percebesse isso, ele não tem que fazer outra abdicar com certeza, como a nossa Mishnah fala, não temos o receio que um animal pegou um hametz de certo local e colocou em outro local. Tem que abater de Rava, tem uma breda que fortifica o que Rava falou. Harotzele Echol Hametz Achar Bdikah, a pessoa que quer deixar hametz para consumi-lo depois da abdicar. Que ideia sei como a pessoa pode fazer? Mashemeshayer, o que ele sobra. Mashemeshayer, o que ele deixa guardado. E Enecheno Betzina, tem que guardar muito bem. Por quê? Para que uma Hatazana não venha e pegue esse hametz na nossa frente. A pessoa vai ter que fazer outra vez abdicar. Porém, se não percebemos que uma Hatazana pegou um hametz, não é necessário fazer outra vez abdicar. Não temos o receio que uma Hatazana vai pegar um hametz de um local para outro. Essa é a resposta de Rava. Rav Mari tem uma outra resposta. Rav Mari amar, Rav Mari gzerah shemeyaniach eser veimtzat teisha. Fala Rav Mari, mesmo que não percebemos que uma Hatazana pegou o hametz, porém a pessoa deixou 10 pedaços de hametz e achou 9 pedaços de hametz no dia seguinte, tem que fazer abdicar outra vez. Porque entendemos, de uma forma oculta, que uma Hatazana pegou esse hametz e colocou em outro local, tem que fazer abdicar outra vez. O conselho da Mishnah é que a pessoa deve guardar muito bem o hametz para não chegar a ter esse risco. A nossa Mishnah é que uma pessoa não sabe e não percebeu que uma Hatazana pegou o hametz em um certo local e colocou em outro local, não tem que fazer abdicar outra vez. Continua. Deixa de Tziburim Shel Matzah ve'echad Shel Hametz. Outras dúvidas com relação a Safek Hametz. Uma dúvida se existe hametz numa casa que foi abdicar ou não. Deixa de Tziburim Shel Matzah. 9 pilhas de matzah. Ve'echad Shel Hametz. Uma pilha de hametz. Ve'ata Achbar ve'shakar. Veio um rato, pegou um pedaço. Velo yadina, nós não sabemos. E matzah shakar e hametz shakar. Nós não sabemos se esse rato pegou da pilha de matzah ou da pilha de hametz. Qual é a halakha? Esse rato pegou esse pedaço e colocou numa casa que já vai abdicar. Será que esse proprietário tem que fazer abdicar outra vez? Fala, aí não tem hanuyot. A resposta dessa questão é uma braita com relação a 9 lojas. Agora vai citar qual é a braita na continuação. Pirash. Se o que aconteceu foi que o vento assoprou certo pedaço de alguma dessas pilhas, não sabemos se era matzah ou hametz. Ve'ata achbar, e veio um rato, ve'shakar, ele pegou esse pedaço e colocou numa casa que já vai abdicar. Será que é necessário fazer abdicar outra vez? Fala, no Seifa, a mesma coisa que você está na Seifa, na continuação dessa breta com relação às 9 lojas, as Teisha Hanuyot. Detalhe como falar a breta. Teisha Hanuyot, 9 lojas. Kulam ochrin basar shchuta. Essas 9 lojas vendem carne kasher, carne de shchita. Ve'achat, uma 10ª loja, mocheret basar nevelá, carne não kasher, carne taref. Velakach me'achat me'en, e a pessoa comprou de uma dessas lojas carne, ve'no yodea me'eze me'en lakach. Ele não sabe se ele comprou da loja kasher ou da loja taref. Qual é a halakha? Sfeko asur. A pessoa não pode consumir essa carne. Mesmo que temos 9 lojas kasher, uma loja taref, a pessoa não pode consumir essa carne. O benimtza, porém se a pessoa achou carne no chão, em frente às lojas, ele não pegou a carne de uma dessas lojas, alech achararov. A pessoa pode facilitar e consumir essa carne conforme a maioria. A maioria dessas lojas são kasher,
a maioria da carne vendida naquele local é kasher, a pessoa pode consumir essa carne. Por quê? Alech achar rov, porque seguimos a maioria. Temos dois casos diferentes. Um caso é que a pessoa achou carne no chão da rua, a pessoa pode fixar qual é essa carne, se é carne kasher ou carne taref, se baseando na maioria. Por isso a pessoa, ele pegou carne de uma dessas lojas, ele não sabe de que loja ele pegou a carne, ele não pode seguir a maioria. O motivo disso é que kol kavua kemertza mertza dam. Uma vez que a pessoa pegou a carne do seu local fixo, que são as lojas, talvez ele pegou a carne em uma loja taref, talvez uma loja kasher. Cada loja tem uma importância independente das outras. Não existe uma maioria de lojas quando a pessoa pega a carne de uma dessas lojas. Mesmo uma loja não kasher é tão importante quanto 9 lojas kasher. Como se tivesse 5 lojas taref, 5 lojas kasher. A pessoa não pode seguir a maioria das 9 lojas, porque não existe uma maioria. Qualquer local fixo é tão importante quanto a maioria. Quanto que como se tivesse metade de lojas taref, metade de lojas kasher. Se a dúvida é, será que essa carne é kasher ou carne taref? Se a pessoa achou a carne no chão da rua, a pessoa não presenciou uma compra dessa carne em uma dessas lojas, a leidata safek, a dúvida começa na rua, não nas lojas. Essa carne não está kavua, e não foi kavua também. Temos uma dúvida se essa carne é taref ou carne kasher, podemos sim seguir a maioria. Existe maioria de carne kasher vendida naquela área, minoria de carne taref, a maioria é mais importante, mais dominante do que a minoria, e podemos permitir consumir essa carne conforme a maioria. Essa diferença entre um caso que a pessoa comprou da loja, que leidata safek, a nossa dúvida começa de que loja a pessoa comprou. Se essa é a pergunta, não podemos responder essa pergunta com uma maioria, porque a minoria fixa é tão importante quanto uma maioria. Por isso, se a dúvida começa na rua, se essa carne é kasher ou carne taref, então a maioria é sim mais importante do que a minoria. Não temos uma dúvida com relação a alguma loja em específico. A dúvida é com relação à carne, então podemos fixar a alahá conforme a maioria. Esse é o conceito de kavua e o conceito de rov. Isso responde mais as duas questões com relação a abdicat hametz. O primeiro caso era um rato que pegou um certo pedaço de uma das pilhas. Não sabemos se ele pegou das 9 pilhas matzah ou uma pilha de hametz e colocou numa casa que já havia abdicar. Uma vez que esse rato pegou de um lugar kavua, um lugar fixo, então kol kavua kemertza é como se tivessem 5 pilhas de hametz, 5 pilhas de matzah, e a pessoa dessa casa tem que fazer abdicar outra vez. Essa é a primeira resposta do primeiro caso. Com relação ao segundo caso, benimtza, aquele caso de pirash, que o vento assoprou um certo pedaço, e esse rato pegou esse pedaço já separado do seu local fixo, e colocou nessa casa que já foi abdicar anteriormente. Aqui podemos sim ir com uma maioria, uma vez que a maioria desses pedaços são matzah, e a dúvida é, será que esse pedaço é matzah ou hametz? Não temos uma dúvida com relação a qual pilha ele veio. Porque a nossa questão começa se esse rato pegou esse pedaço, e se esse pedaço era matzah ou hametz. Então podemos sim seguir a maioria, uma vez que a maioria desses pedaços são matzah, então essa pessoa não tem que fazer abdicar outra vez. Isso fala aqui a Gemara. Continua. Shnei tziburi, 2 pilhas, echad shel matzah e echad shel hametz. Uma pilha de pedaços de matzah, uma pilha de hametz. Velifneem, e na frente dessas pilhas, shnei batim, 2 casas, echad baduk e echad shel baduk, uma casa que já vai abdicar, uma casa que não vai abdicar ainda. Ve'atu, shnei achbarim, 2 ratos vieram, echad shakal matzah, pegou matzah, echad shakal hametz, pegou hametz. Velo yadira, não sabemos não sabemos qual rato entrou em qual casa. Talvez o rato que pegou o hametz entrou na casa que já veio abdicar, e o dono da casa tem que fazer outra vez abdicar. Qual é a resposta? Será que esse dono tem que fazer abdicar ou não? Fala, é a mesma alahá com relação às 2 caixas. Detran, como fala a Mishnah, 2 caixas. Achat shel chulin e achat shel truma. Uma caixa tinha alimentos de chulin.
Hulin significa alimentos que não são oferenda do Kohen, o que a pessoa pode consumir. Ve'achat shel truma. A outra caixa tinha alimentos de truma que só um Kohen pode consumir. Ve'lifnehem, na frente dessas caixas, shnei seim, 2 lotes de frutas. Echat shel Hulin, um de Hulin, ve'achat shel truma, e um de oferenda do Kohen truma. Ve'naflu elo letoch elo, e um lote caiu em uma caixa e o outro lote caiu em outra caixa. A questão é, será que o lote de Hulin caiu na caixa de Hulin e o lote de Trumá caiu na caixa de Trumá? Ao contrário, o lote de Trumá talvez caiu na caixa de Hulin. E um zar, uma pessoa que não é Kohen, não pode consumir nenhuma fruta agora. Isso pergunta aqui a Gemara. Esses 2 lotes de frutas caíram um em cada caixa. Não sabemos se talvez o lote de Trumá caiu na caixa de Hulin, de uma pessoa que é zar, que não é Kohen, não pode consumir agora nenhuma fruta. Que Hulin e a Trumá se misturaram. Fala Mishnah, mutarim. Uma pessoa que não é Kohen pode consumir a caixa que tinha Hulin anteriormente. Por quê? Sheni Omer, porque falamos Hulin etoch Hulin naflu, vetrumá etoch trumá nafla. Fala Mishnah, nós falamos que o que era Hulin, o que não é Trumá, caiu junto com a caixa de Hulin. E o que é Trumá caiu na caixa de Trumá. Mesmo que temos 50% de chances que foi isso que aconteceu. E 50% de chances que não foi isso que aconteceu. Talvez Trumá caiu junto com o Hulin. Mesmo assim, permitimos uma pessoa que não é Kohen consumir a caixa que tinha Hulin anteriormente. Aparentemente é a mesma coisa com relação ao Hametz. Temos uma dúvida qual rato entrou em qual casa. Shani Omer, falamos que o rato que tinha matzá entrou na caixa que já havia do Bdikat Hametz, não é necessário fazer o Bdikat Hametz outra vez. Mesmo que vimos anteriormente que nesse Murov, uma maioria apresentar a pessoa da Bdikat Hametz, uma situação que vimos com certeza que uma ratazana colocou o Hametz numa casa, mesmo uma maioria não é suficiente. Com relação ao Pache Ipshá, um pão que acumulou mofo, é necessário que tenha uma maioria de chances que isso é matzá para consumir esse pão depois de Pesach. Aqui a Gemara fala que é suficiente, Shiani Omer, nós temos 50% de chances que a matzá entrou na casa que foi feito Bdiká, e o Hametz entrou na casa que não foi feito Bdiká, para isentar a pessoa na Bdikat Hametz. Aparentemente a diferença é, com relação à pessoa que está consumindo o Pache Pshá, esse pão que acumulou mofo depois de Pesach, e aparentemente seria também necessário aqui uma maioria de chances que a pessoa está isenta de fazer abdicar, para isentar realmente a pessoa da abdicar de Hametz. Vai falar na continuação. Em qual situação falamos Shani Omer? Que o lote de Hulin caiu junto com a caixa de Hulin. Betrumá verabanan é só se trata de uma trumá rabínica. A trumá, depois da destruição do Betamikdash, é só uma trumá rabínica. Pela Torá, uma pessoa que não é Kohen poderia assim consumir essa trumá. Os Hamim proibiram, na situação dessas que é uma trumá rabínica, os Hamim permitiram falar Sheani Omer, que o lote de Hulin caiu junto com a caixa de Hulin, e uma pessoa que não é Kohen pode consumir esse lote, Bechametz deoraita mi amrina, porque com relação à proibição de ter Hametz em sua casa em Pesach, uma proibição da Torá, Bali Rael, Bali Matzeh. Então, para como podemos fazer uma prova do caso de Trumá, que é só uma proibição rabínica, para um caso de Bali Rael, Bali Matzeh, isentar a pessoa da Bdikat Hametz, porque Sheani Omer, porque falamos que o rato que pegou o matzá entrou na casa que já vai vir do Bdiká, e não o rato que pegou o Hametz. Respondemos a Atu Bdikat Hametz Deoraita. A Bdikat Hametz é uma obrigação da Torá, de Rabbanan, é uma obrigação só rabínica. Por quê? De Deoraita Bibitul Be'ama Sagile. Porque pela Torá será suficiente o Kal Hamirá. O Bitul Hametz, a anulação do Hametz, a pessoa não ia transgredir mais o princípio de Bali Rael, Bali Matzeh. Os Hamim tiveram receios, a pessoa vai achar Hametz no meio de Pesach, pode chegar a consumir esse Hametz no meio de Pesach, lo aleno. Por isso é necessário fazer Abdikat Hametz para evitar qualquer risco. Porque com relação a essa dúvida, será que esse rato que pegou o Hametz entrou numa casa que já foi do Abdikat Hametz? Falamos Shani Omer, falamos que o rato que pegou Matzah entrou na casa que já veio do Abdikat, não o rato que pegou o Hametz. Nós temos 50% de chances que a pessoa tem que fazer Abdikat. 50% de chances que a pessoa não tem que fazer Abdikat, facilitamos a Halachá. Diferente do caso do Pachi Pshá, aquele pão que acumulou mofo, lá a pessoa quer consumir esse pão depois de Pesach.
temos um receio, talvez é Hametz Shavar Alav Pesach, é um Hametz que a pessoa não fez o bitur, não vendeu para o Goi, e é proibido consumir esse Hametz depois de Pesach. Lá precisamos de uma maioria que nos fala que esse Pachi Pshá é Matzah, não é Hametz. Porém aqui, a pessoa já fez a Bdikat Hametz, a pessoa já fez o bitur também. Temos um receio, o Habri, que a pessoa vai consumir um Hametz, é um receio mais fraco do que a pessoa consumir Hametz depois de Pesach. Então, vocês facilitaram a Shani Omer, nós apoiamos nisso que o rato que pegou Matzah entrou na casa que já foi Bdiká, e não o rato que pegou Hametz. Isso fala que agora deixamos um novo daf com os conceitos. Por um rato na Amém. Amém.